nesse dia, tá bom? Algum detalhe mais? Venha. É a outra metade, Paulo? A outra metade. É. Ele disse que eu sou melhor só para eu vir pro microfone. Ele está aqui, quietinho. Eu sei como é que é isso. Boa noite, irmãos, a paz. A partir de semana que vem a gente já vai estar trazendo os panfletos, né, os flyers, e talvez os convites já estejam prontos também, ainda não sei se já vai estar pronto semana que vem. É interessante que quem tem interesse de participar já me deu o nome, porque nós não temos muitas vagas. Então já está no boletim o valor de $30 por casal, e as vagas são poucas, acho que são 25 casais só. Vai ser uma programação diferenciada, eu acho bem legal. Me dê os nomes, por favor, para não correr o risco de acabar e você perder essa oportunidade. Ok? Então a pergunta é, alguém pode trazer um casal de fora? Sim, pode trazer, pode vir, tá bom? Valéria? Olá, paz do Senhor Jesus para todos. A gente glorifica ao Senhor, a Igreja Vida Abundante, pela vida de cada um aqui presente, em especial hoje pela vida do Roberto Silva, a Socorro, que é convidada do John, e a Silvia e a Jéssica, que são primas da Débora. Então a nossa igreja se alegra muito com a vinda de vocês e sintam-se em casa, na casa do nosso Pai. Aqui realmente é o melhor lugar para a gente estar. O melhor lugar para a gente correr quando a gente está feliz e quando a gente está precisando de algo também. Então sintam-se em casa, em nome de Jesus. Bem-vindos. Quem estiver por perto, puder dar um abraço nessa turma boa aí, fica à vontade. Paz, seus irmãos. Eu estava meditando e pensando o que é que eu compartilharia com os irmãos a respeito dessa parte tão importante do culto. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor ama a quem dá com alegria. Não é o que é dado, mas é a quem dá com alegria. Eu pensei que nós podíamos hoje voltar para o livro de Provérbios. E eu queria ler com vocês alguns versículos, a partir do versículo 7. Vocês poderiam ficar em pé em respeito à palavra do Senhor? Provérbios 3, do 7 em diante. Aonde o homem que marcou o mundo de então e tem marcado também outras vidas, outros séculos, pela sua sabedoria, ele escreveu sobre o que é que nós devíamos fazer no que diz respeito também às nossas finanças. A partir do versículo 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o resultado é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar ao Senhor. Por que honrar ao Senhor? Porque nós somos feitos para honrá-lo. A finalidade principal do homem é honrar o Senhor e gozar da presença dele para sempre. O Senhor não exige que você contribua com seu dízimo, com a sua oferta. Ele exige adoração, e no momento em que nós estamos adorando, não podemos excluir também a consagração dos nossos bens a Ele. Portanto, você agora, nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor dízimos e ofertas. Eu queria, como costumo fazer, pedir para que você levante o seu envelope. Vamos orar e consagrar agora ao Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua casa para Te adorar. Trouxemos, Senhor, parte daquilo que o Senhor tem nos dado para trazer de volta, para oferecer ao Senhor.
Meu Deus, queremos fazer com alegria. Queremos entregar ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que esteja abençoando aqueles que administrarão esse dinheiro, para que o façam com fidelidade, para a glória, honra e o louvor do Teu nome. E aqueles, Senhor, que porventura estão sem trabalho, estão sem nenhuma provisão, que o Senhor esteja manifestando a Tua glória, suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus. É que te oramos. Amém. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não e nem se animar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá.
O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você já imaginou isso, que a Bíblia diz que você é precioso? Esse cântico, na verdade, é um cântico pra gente, mas como a gente às vezes é meio tímido, né? É um cântico pra gente cantar olhando um pro outro e fazer uma declaração e dizer assim: olha, você é precioso, você é mais raro. As pessoas do mundo podem não te dar valor, as pessoas podem não perceber o quanto você é precioso. Pode voltar. Eu queria que a gente cantasse pelo menos o coro dessa música mais uma vez. Você acha que acabou, né? A gente pudesse ouvir, talvez, além do outro, dizer isso pra gente. Quem sabe se a gente pudesse, pela fé, contemplar Jesus dizendo isso pra gente. A gente vive num mundo, né, que pisa o tempo todo na gente, né, que só tem valor aquele que às vezes tem um carro bonito, uma casa bonita, muito dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais fama você tem, mais sucesso você faz, mais você é valorizado, né? Mas se você não é uma pessoa que tem essas coisas, se você não é uma pessoa que tem esses valores que o mundo considera importante, você às vezes sente: poxa, eu não sou nada, não valho nada, ninguém me dá valor. Mas saiba, Deus te deu muito valor e continua te dando muito valor. Ele te deu tanto valor que se você fosse a única pessoa a existir na terra, Jesus teria vindo morrer em seu lugar. Aleluia. Você já pensou nisso? Aleluia. Pelo menos o cântico o coro dessa música. Vamos cantar de novo, não é? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.
mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei se é a última mensagem do capítulo 27, mas em princípio eu penso que sim. Nós estamos estudando ou pregando nesses dias no capítulo 27 de Atos. A menos que Deus me traga outra palavra ao coração, senão vou encerrar essa série de mensagens sobre esperança, baseado no capítulo 27 do livro de Atos. É a terceira mensagem desta série. As crianças, não é verdade? As crianças estão esperando este momento, não é tão precioso, tão importante para eles e para nós, né? Que bênção, que bênção. Glória a Deus pela vida das nossas crianças, né? Senhor, te dou graças pela vida da família, pela existência da família, pela vida dessas crianças que são preciosas aos teus olhos, pela vida de cada um aqui nesta noite. Pedimos que o Senhor ministre ao coração delas e ao nosso aqui também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Cuidem das professoras, por favor, né? Faça apenas o necessário de bagunça, não mais. Capítulo 27. E Deus, irmão, nós precisamos orar pelos professores, né? Bênção de Deus. Paulo está viajando para a Itália, viajando forçosamente, como prisioneiro no navio, ele mais uma turma de mais de 250 pessoas, e esse navio em que ele está vai sofrer um naufrágio. E Lucas, o evangelista, que era companheiro de Paulo, ele conta essa história como foi. E vamos ler mais uma vez. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa própria vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois,
desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, à custa conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar ou largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e o navio ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alçar a terra. Quanto aos demais, que salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém, irmãos? Os amados podem sentar. O primeiro sermão que eu preguei aqui, baseado nesse texto, teve como tema: em que não pôr a esperança. E nós dissemos: não ponha a esperança nos homens, porque eles podem falhar. Foi essa a experiência que eles tiveram. Paulo havia dito alguma coisa: eu tenho uma palavra de Deus para vocês, mas o comandante resolveu não atender a palavra que vinha de Deus, mas preferiu confiar no comandante do navio, e isso se deu mal. Em segundo lugar, eu disse: não ponha a sua esperança nas circunstâncias favoráveis, elas podem mudar.
O que os levou a seguir viagem foi o fato de, depois da tempestade, eles terem experimentado uma bonança. Diz que ventos calmos começaram a soprar em vez de ventos contrários. E diz o texto que eles acharam que havia alcançado aqueles que eles haviam desejado. Então, às vezes a gente confia nas circunstâncias favoráveis, nas circunstâncias, e elas mudam. Não coloque a sua esperança nas circunstâncias favoráveis, elas podem mudar. Terceiro lugar, não ponha a sua esperança na estrutura, elas podem se desfazer. Quem diria que um navio daquele, feito para vencer os desafios dos mares, fosse se desfazer? Estruturas, elas desfazem, mas quem põe a sua esperança e a sua confiança no Senhor, vence. Na mensagem seguinte, eu preguei aqui sobre o tema não perca a esperança, colocando em destaque os seguintes pontos. Não devemos perder a esperança, por quê? Porque aquilo que está perdido aos seus olhos pode não estar perdido aos olhos de Deus. Diz o evangelista Lucas, o historiador, que não havia esperança de salvamento. Então, muitas vezes a gente pensa que está tudo perdido. Pode estar perdido para mim, para você, para o médico, a sua finança pode não ter mais recuperação, a sua saúde pode não ter mais recuperação, o seu casamento pode não ter recuperação, o seu filho nas drogas ou alguma coisa assim, mas pode estar perdido para você, mas não está perdido para o Senhor. Porque você não deve perder a esperança. Em segundo lugar, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. O homem não podia reverter a situação, as ondas continuavam soprando, o mar continuava agitado, eles não podiam fazer nada para trazer o navio de volta. Mas Deus reverteu aquela situação, como pode reverter também a sua. Terceiro lugar, porque nós não devemos perder a esperança, porque aquilo que parece ser um problema hoje pode ser a solução de amanhã. Nós vemos isso muito claramente, aquilo que Lucas, o evangelista, o historiador, que registrou esse fato, viu como problema, um tempo depois foi visto como solução. E na mensagem de hoje, tomando esse mesmo texto como referência, ainda quero continuar falando sobre o tema esperança e dizer por que nós não devemos perder a esperança, mesmo quando aos nossos olhos parece que não tem solução para aquilo que nós estamos buscando. Por que nós não devemos perder a esperança? Muitas são as razões do porquê nós não devemos perder a esperança, ou porquê devemos manter acesa a chama da esperança em nosso coração. Mas eu quero destacar aqui pelo menos 3. Em primeiro lugar, porque a noite pode ser longa, mas ela tem o fim. Não perca a sua esperança, porque a noite pode ser longa, mas ela não dura a vida inteira. Creio que o que fez o evangelista e o historiador Lucas a perder a esperança de salvamento foi o fato dele ter vivido a noite mais longa da sua vida. Veja o que ele diz no verso 20. Ele diz que ficou vários dias sem ver a luz do dia, ele ficou vários dias sem ver a luz do sol, ele ficou vários dias sem ver a luz da lua, a luz das estrelas. Tudo virou noite, tudo virou trevas, tudo virou escuridão. Depois de tudo isso, ele confessa, no final do verso 20, depois de contemplar tanta escuridão, de esperar que no dia seguinte fosse ver a luz do dia e não via, no outro dia e não via, ele disse: acabou-se toda a esperança de salvamento. O que levou Lucas a perder a esperança foi o fato dele não ter visto a luz do novo dia que ele esperava vir. Isto contribuiu para que ele ficasse um tanto desanimado, porque a situação em que eles se encontravam, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Você já se deparou com uma situação assim? Em que você está passando por uma dificuldade, e quando você pensa que não pode piorar mais do que está aqui, daqui a pouco a situação piora. Você está passando por uma situação difícil, não veio trabalho, você não pegou trabalho, ou o patrão não pagou, e você pensa: e agora? Não é possível? Será que essa situação não vai melhorar? Daqui a pouco o carro estraga. E você agora ficou numa situação: poxa vida, eu que achei que não podia piorar, e ela está ficando cada vez pior. Não é? Então, queridos, isso levou Lucas a
perder a esperança. Mas eu quero dizer para você, você deve manter a esperança, a chama da esperança acesa no seu coração, porque a noite pode ser longa, mas ela tem um fim. Essa é uma das razões que tem levado muitos de nós a perdermos a esperança de algo que esperávamos com tanto anseio, com tanta avidez, com tanta segurança, mas depois de passarmos por noites e mais noites, sem vermos o menor sinal de que aquilo que esperávamos pode estar a caminho, acabamos desistindo dos nossos sonhos. Um exemplo clássico do que eu estou dizendo aqui é o exemplo de Sara. Quando Deus disse que ela teria um filho, o seu coração se alegrou, o seu espírito reviveu, mas depois de passar por longas noites de espera, ela achou que Deus havia se esquecido do que prometera e tentou por conta própria realizar aquilo que só Deus podia fazer e se deu mal, colheu frutos amargos dessa decisão impensada. Do que eu estou dizendo, Deus disse que ela teria um filho, mas depois passaram-se alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, e ela disse: poxa vida, essa noite está escura, essa noite está longa demais, eu vou tentar resolver o problema com as minhas próprias mãos. Pega Agar, a serva dela, dá a Abraão para que ele pudesse trazer um filho a ela através de uma serva. E nós sabemos o problema que ainda hoje persiste no mundo por causa dessa decisão e dessa atitude de Sara. Nesta noite eu tenho algo muito importante para lhe dizer. Gostaria de poder olhar no olho de cada um e poder afirmar com a maior convicção que eu possa ter no meu coração e dizer para você: a noite pode ser longa, pode ser muito longa, mas ela tem um fim. Ela não dura a vida inteira. Ao contrário de Lucas, esta é uma razão do porquê Paulo se mantinha firme, sem se desesperar, nem se revoltar contra Deus. Pelo contrário, ele pôde testemunhar para todos que estavam naquele navio de que Deus estava no controle e no momento certo um novo dia iria raiar e os seus planos iriam se cumprir. Amém, irmãos? Leia comigo o verso 27. Nesse texto, o historiador Lucas diz que quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas coisas. Primeiro, Lucas não diz que quando chegou o 14º dia, e sim quando chegou a 14ª noite. Que noite era aquela que ficou tão marcada a ponto dele dizer: quando chegou a 14ª noite? Que noite era aquela? Aquela seria a última noite de agonia. É por isso que ficou tão marcado. Às vezes você está lendo um texto e às vezes não sabe por que essas palavras às vezes estão lá. Por exemplo, quando Paulo diz que por 3 vezes ele levou uma quarentena menos uma. Ora, quanto é que é 40 menos 1? 39. Por que Paulo não falou 39 vezes eu fui açoitado? Mas ele diz uma quarentena menos uma. Porque era contada de 40, 39 e tal. Aí por fim ficou uma. E ele diz, quarentena menos 1. A 14ª noite. Por que ele especifica? Porque aquela foi a sua última noite de agonia. Segundo, diz que por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiam que se aproximava de alguma terra. Quando foi que eles pressentiram que estavam se aproximando de alguma terra? Por volta da meia-noite. A meia-noite dividiria um novo capítulo na vida daqueles que estavam ali. A vida deles seria conhecida como antes e depois da meia-noite. Antes e depois da 14ª noite. Isto equivale a dizer que um novo tempo, um novo dia estava se despontando para eles. Cumpriu-se na vida deles aquilo que o salmista Davi já havia dito há tantos séculos atrás. Ao anoitecer pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã. De fato, amados, um novo dia estava surgindo na vida deles, e tudo aquilo que havia acontecido serviria de experiência para eles mais tarde, de como Deus cuida dos seus em todos os momentos da vida. Serviria de argumento para dizer a todos aqueles que passariam por lutas e noites escuras na vida, de que eles não devem perder a esperança, porque por mais longa que seja a noite, Deus faz surgir a seu tempo um novo dia. Amém, queridos? Eu creio que é bem conhecida de todos a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que depois da crucificação de Jesus, ele foi sepultado. E os discípulos ficaram ali e depois retornaram para os seus lares. E 2 desses discípulos moravam em uma aldeia não muito distante de Jerusalém. E eles vão andando e Jesus se coloca no caminho deles e eles não perceberam que era Jesus. E Jesus puxa assunto e diz: sobre o que vocês estão conversando? Ele disse: és porventura o único que não sabes a respeito do que aconteceu? Sobre o quê? Um varão galileu, e começa a falar sobre Jesus. E ao longo da conversa eles dizem a seguinte frase: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Bastaram 2 noites para que eles perdessem a esperança de ver se cumprir tudo aquilo que Jesus havia prometido. Irmãos, como nós somos tendenciosos a perdermos a esperança. Basta o tempo se fechar, basta a noite se prolongar um pouco mais, e nós já começamos muitas vezes vacilar na nossa fé, já começamos a perder a esperança. Mas nessa noite estou aqui para dizer para você: você deve manter acesa a chama da esperança do seu coração, porque a noite pode ser longa, mas ela tem um fim. Eu não sei, meu irmão, há quanto tempo essa noite tem durado na sua vida. Pode ser um problema financeiro, já está crônico. Pode ser uma enfermidade que já está há algum tempo te afligindo, um problema familiar. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: ela pode acabar a qualquer momento. Ela não vai durar a vida inteira. Ela não vai durar a vida toda. Ela vai acabar. Amém? Glória a Deus. Porque devemos manter acesa a esperança, a chama da esperança em nosso coração. Em segundo lugar, porque a solução do problema que nos aflige pode vir de uma forma diferente da que nós esperamos. Porque a solução do problema que nos aflige pode vir de uma forma diferente da que esperamos. Eu diria, pode vir numa embalagem diferente da que esperamos. Quando os marinheiros perceberam que o navio podia se chocar contra lugares rochosos, o que eles fizeram? Eles lançaram um bote no mar, pensando que aquela era a única forma deles sobreviverem. De fato, aquela era e é a forma convencional de se salvar num naufrágio. Quem já foi aqui num cruzeiro, não num Atlético, Botafogo, Flamengo, mas num cruzeiro, não é? Um negócio é tão bom que só dá nome a time, assim, né? Quem já foi num cruzeiro ou já fez uma viagem de barco mais respeitado, não é? Não sei se já cruzou os mares e foi, por exemplo, daqui a Águas Formosas de algum outro país, não é? Mas quem já foi num cruzeiro já deve ter visto dezenas, centenas de botes salva-vidas ao redor desses barcos enormes. Eu fui num cruzeiro não faz muito tempo, creio que foi o ano passado, para 7.000 pessoas. E a pergunta que muita gente faz é: se esse navio afundar, acontecer alguma coisa com esse navio, onde é que vai?
Como é que o povo vai fazer para se salvar? Ali estão os botes salva-vidas, dezenas, centenas deles. Esta foi e continua sendo a forma convencional de se salvar de um naufrágio. Agora, o que eles, os marinheiros, não sabiam é que aquilo que eles pensaram em fazer para sobreviverem era exatamente o que iria levá-los para a morte. E o que eles pensavam que iria levá-los para os braços da morte era exatamente o que iria salvá-los. Portanto, a solução do problema deles viria de uma forma contrária à que eles estavam pensando. Olha o que diz aí o verso 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nem sempre Deus age de acordo com a lógica humana. Por isso, nós devemos manter sempre firme e acesa a chama da esperança em nosso coração. Porque aquilo que não tem lógica para o homem pode ser usado por Deus como um meio para realizar um milagre em nossa vida. Amém? Qual era a lógica humana? Salvar-se através do bote salva-vidas, não é verdade? Mas naquele caso, Deus havia revelado para Paulo que se eles fossem tentar se salvar no bote salva-vidas, eles iriam morrer. A solução viria de outra forma. De que forma? A que menos lógica tinha, que era esperar o navio se despedaçar para que os passageiros se salvassem em pedaços de tábuas, como de fato aconteceu. Irmãos, vejo como muitas vezes a fé, essa questão de crer em Deus, é um pouco complexo. Porque nós somos doutrinados o tempo todo a confiar na lógica humana. Mas chega um momento na nossa vida que nem sempre, na maioria das vezes, Deus usa a lógica humana e a coloca para conspirar a nosso favor. Mas há momentos, e isso pode ser pensado na vida de um ou de outro, nem sempre Deus usa isso para todo mundo, mas há casos. Há casos de pessoas que esperavam receber o green card, através de uma forma, daqui a pouco foram presos. E quando aquilo parecia uma tragédia, daqui a pouco aquilo reverteu. É a forma convencional de se receber um green card? Não. Mas Deus tem muitas formas, trabalha de formas estranhas, muitas vezes, queridos. Por isso nós não podemos ficar bitolados, fechados, achando que Deus só tem uma maneira de resolver um problema. Deus pode usar outras formas, outras maneiras. É isso que eu gostaria que você entendesse. Na vida, nem sempre a solução dos nossos problemas vem embalados em papel de seda, em bonitas embalagens de papel de presente. Às vezes, ela vem embalada em jornais velhos. Nós precisamos estar atentos para percebermos isto, a fim de não desprezarmos e jogarmos fora a solução do nosso problema ou a realização do nosso sonho, porque eles não vieram na forma da embalagem que nós imaginávamos. Falei aqui algum tempo atrás do filho que disse para o pai: pai, se eu conseguir me formar, o senhor sempre quis que eu fosse um médico, se eu conseguir me formar, o senhor me dá de presente o carro que eu escolher. Ele disse: qual é o carro que você quer? E falou com o pai: esse é o carro que eu gostaria. E o pai disse: sim, meu filho, eu dou de presente para você. O filho lutou, batalhou, conseguiu. No dia da sua formatura, o pai deu uma Bíblia
para ele, disse: meu filho, aqui está um presente para você. O filho esperava receber a chave do carro, do seu sonho. Ficou revoltado, virou as costas para o pai, passou a não falar mais com o pai. De desgosto, o pai morreu. Pouco tempo depois, ele vai na sua casa, na casa do pai, pegar os seus pertences e vê aquela Bíblia ainda, que fora dada num papel presente. E ele então pega aquela Bíblia e resolve abrir. Quando ele abre, lá estava a chave do carro e um bilhete dizendo: meu filho, aqui está a chave do carro, está na concessionária tal, totalmente quitado, um presente para você. Não foi a embalagem que ele esperava. Muitas vezes Deus traz presentes valiosos e os coloca embrulhados em papel de jornal. Cuidado, querido. Cuidado, porque você está tão condicionado a achar que a sua bênção vem desse jeito, que ela pode vir de uma forma que você não espera. O maior tesouro deste mundo vem embalado numa embalagem simples que o mundo desprezou. Diz o evangelista João que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sabe por quê? Porque os judeus esperavam que Jesus fosse nascer num berço de ouro e ele nasceu numa manjedoura. Esperavam que ele fosse vir como um rei e ele veio como um servo. Esperavam que ele fosse libertar os homens da escravidão do império de Roma e ele os libertou da escravidão do pecado. Esperavam que ele fosse se impor pelo uso da força e ele se impôs pela força do amor. Esperavam que ele condenasse os pecadores e ele liberou perdão para os seus pecados. Esperavam que ele fosse ser vencido pela morte e ele ressuscitou. Ainda hoje, eles esperam a sua volta como o grande Salvador e ele vai voltar como o grande juiz que há de julgar vivos e mortos. Tudo porque eles desprezaram a forma da embalagem. Por isso, meu irmão, mantenha viva a esperança, porque a solução pode vir numa embalagem diferente da que você está esperando. Quando Jesus andava pela periferia de Jerusalém, chegou a um lugar onde havia vários tanques de água, um lugar chamado Betesda. Este lugar era infestado de gente doente. E havia uma crença naquele lugar que uma vez por ano, numa determinada data, o anjo passava e movia as águas daquele tanque. O primeiro que entrasse, apenas um, não mais do que um, o primeiro que entrasse seria curado. E Jesus resolve visitar este lugar sem que ele soubesse que era Jesus. E Jesus então encontra um paralítico e pergunta para ele: queres ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? Lamentavelmente não foi: sim, eu quero ser curado. A resposta dele foi: eu não tenho ninguém que me coloca no poço. O que esse homem estava dizendo? A única maneira de eu receber esta bênção é que alguém me carregue e me coloque lá antes de qualquer outro. Ele não estava pensando de que ele poderia ser curado sem precisar ser levado ao poço. Apesar de estar no lugar certo, segundo a sua forma de pensar, contudo, não havia a menor esperança no seu coração de que ele seria curado. Muitas vezes, amados, nós perdemos a bênção, não porque Deus não quer nos abençoar, porque não nos abrimos para Deus realizar o que nós precisamos da forma como Ele quer fazer. Porque nós estamos tão bitolados, a exemplo do que aconteceu com Naamã, o general do exército da Síria. Os irmãos conhecem a história. Uma garota que fora levada como escrava, fora trabalhar na casa desse comandante, desse general. Era o segundo homem mais importante da Síria, abaixo apenas do rei. E essa garota fala para a esposa dele, do general: se o seu marido estivesse na minha terra, lá tem um homem que é usado por Deus para curar, ele seria curado. E Jesus então
E ele fala com o rei, e o rei manda uma carta para o rei de Israel. Olha, vou te mandar o meu comandante. E finalmente ele é colocado diante do profeta Eliseu. Diferente dos curandeiros de hoje, o profeta Eliseu, na sua casa estava, na sua casa ficou, e falou com ele assim: vai tomar banho, rapaz. Não foi bem assim, mas disse: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele acha a coisa mais estranha da sua vida. Ele fica revoltado com o profeta de Deus. E ele chama os seus soldados e diz: vamos embora. Vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui. Irmãos, por que este homem quase perdeu a bênção? Vou ler por quê. 2 Reis capítulo 5, verso 11. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele havia condicionado a cura à oração poderosa. Ao passar por... Não, queridos. O profeta Eliseu fez questão de fazer isso, sabe por quê, irmãos? Faria o mesmo no dia de hoje, para desmistificar isso que está acontecendo no nosso meio, de as pessoas acharem que pode manobrar, manipular Deus, de que é dono de Deus. O profeta Eliseu não queria que ele saísse dali e viesse com a impressão de que o poder estava nele e não no Deus a quem ele servia. Mas sabe por que quase que Eliseu voltou leproso e não curado para sua casa? Naamã, porque ele estava bitolado. A bênção vai vir dessa forma. A bênção vai vir desse jeito. Estava conversando ontem com o meu amigo, o pastor Salinas, falando com ele. A forma mais correta de mandar é manda currículo mesmo. Mas às vezes o trabalho vai vir através de uma conversa informal com alguém que você não conhece. Deus tem tantas maneiras de agir de forma diferente. Por que não manter essa esperança acesa no seu coração? Sabendo que Deus não depende das... Deus não está limitado. Por isso eu queria convidar você nesta noite. Deus pode usar o medicamento? Pode. Deus pode usar os médicos? Pode. Mas Deus pode usar um meio tão simples. Deus pode usar um pastor para poder orar aqui e você ser curado? Pode. Mas Deus pode usar um irmãozinho que acabou de entrar aqui na igreja. Às vezes uma pessoa que nem diz: olha, ora por você. E você às vezes está com tanta fé de que se você for naquele pastor, naquela igreja, você vai ser curado. E não encontra nada, sabe por quê? Porque a sua fé não está no Senhor, está naquela pessoa, está naquele método. Deus não se deixa governar por método. Deus não se deixa colocar uma coleira. Deus continua sendo soberano e livre para agir da forma como Ele quiser. Amém? Por isso, meu querido, mantenha acesa a esperança no seu coração. Porque a solução do seu problema, seja ele qual for, pode vir dessa forma normal, mas pode vir de uma maneira que você não espera. Por isso, esteja aberto para Deus fazer, Deus trabalhar, Deus agir. Amém? Glória a Deus. Terceira e última razão pela qual você deve manter acesa a chama da esperança no seu coração. Para não perdermos hoje a energia que nos levará a uma nova vida amanhã. Que energia é essa da qual estou falando? Eu estou falando de uma energia chamada ânimo, que pode levar uma pessoa a uma vida de vitória ou uma vida de derrota. O ânimo pode levar uma pessoa a uma vida de esperança, uma vida de desespero. O ânimo pode levar uma pessoa a andar de cabeça erguida, mesmo ainda sem ter recebido aquilo que deseja,
mas pode levar uma pessoa também a viver de cabeça baixa. O ânimo pode levar uma pessoa a viver com fé, ou levá-la, a falta dele pode levá-la à incredulidade. Lucas registrou no verso 27 que por volta da meia-noite eles pressentiram que o navio estava se aproximando de alguma porção de terra seca. No final do verso 29 diz que a oração dos que estavam naquele navio era para que a noite terminasse e raiasse logo a luz de um novo dia, a fim de que eles pudessem ver com mais clareza o que podiam fazer ou o que estava por acontecer. Contudo, percebendo o estado abatido dos que ali se encontravam naquele navio, percebendo o desânimo, o abatimento, percebendo que todos se encontravam vencidos, Paulo os encoraja a duas coisas. Primeiro, eu quero dizer para vocês que vocês devem se alimentar. Vocês estão vários dias sem comer, vocês devem comer. E a segunda coisa, eu gostaria que vocês tivessem ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, Ele disse que vocês vão se salvar, vocês não vão morrer. Esse problema vai ser resolvido e não vai ser da maneira como vocês estão pensando. É interessante observar nas palavras de Paulo, no verso 33, que o que eles esperavam era diferente daquilo que Paulo esperava. Diz assim o texto: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. A diferença é que eles esperavam pelo pior e Paulo esperava pelo melhor. No verso 36 diz que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. No verso 38 diz que, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. E quando o dia amanheceu, dirigiram o navio em direção da praia. Ao findar daquela noite, da 14ª noite, não viram apenas a luz de um novo dia. Mais do que isso, eles viram uma porção de terra seca que há muitos dias eles não viam. A esperança voltou para o coração daqueles que antes estavam desesperados. A alegria voltou ao coração daqueles que antes estavam tristes. Agora eles olhavam para a vida com outra perspectiva. A noite havia chegado ao fim. Um novo dia estava começando na vida deles, mas eles precisavam de ânimo para receber este novo dia. Do contrário, de que adiantava o começo desse novo dia? Foi com a força do alimento e do ânimo recobrado que eles jogaram fora o que já deveriam ter feito há mais tempo. Aquilo que no entender deles tinha grande valor, na realidade se constituía num peso que poderia ser fatal e voltar contra eles na hora de se salvarem nas tábuas do navio. Finalmente, a noite havia chegado ao fim. Eles jogam o trigo fora, joga tudo fora que pudesse voltar contra eles, para que o navio ficasse livre, porque seria através daquele instrumento que eles seriam salvos. Em nossa jornada pelos mares desta vida não é diferente. Muitas vezes nós precisamos abrir mão e até mesmo jogar fora algumas coisas que podem estar se constituindo em peso para a nossa jornada rumo ao nosso objetivo. O apóstolo Paulo nos diz na sua epístola aos Filipenses que o que outrora era lucro, ele considerou perda por causa da sublimidade de Jesus. Mais do que isso, ele diz que considerou como refúgio o que outrora fora tão importante. Todos nós na nossa vida temos certas coisas que já tiveram muito valor na nossa vida. Mas tem momentos, queridos, que para poder ganhar algo maior e melhor aos olhos de Deus, nós temos que desfazer dessas coisas. Algumas coisas que se constituem mais em fardo e em peso. Para sua própria segurança, os marinheiros jogaram a carga do trigo que transportavam fora. Será que você não está precisando jogar fora alguma coisa? Alguma carga? Alguma coisa que pode estar te atrapalhando ou pode te atrapalhar no futuro não muito distante? O texto diz assim: enquanto amanhecia. Antes que amanheça e chegue o novo dia que você tanto espera, anime-se. Não permita que esse novo dia chegue e o encontre desanimado, sem força para as lutas que irão anteceder a sua vitória final. Amém?
Eu gosto muito de Josué. Josué é o sucessor de Moisés. E ele segue à risca a orientação de Deus. E por seguir à risca a orientação de Deus, ele obtém uma vitória extraordinária contra Jericó. Jericó era uma cidade intransponível. Era uma cidade indestrutível, inderrotável, invencível. Mas com o poder de Deus agindo em seu favor, eles derrotaram Jericó. Mas Deus havia dito: ninguém tome nada de Jericó, porque tudo que está aí é amaldiçoado. E a Bíblia diz que um homem chamado Acã, ele toma daquela um pouco da riqueza que ele havia encontrado e guarda na sua tenda. E logo em seguida, Josué vai pelejar contra uma vila chamada Ai. Uma vila, poucos mil habitantes. E Josué fala assim: nós temos soldados demais, mande apenas uns poucos dos nossos soldados, porque é muita gente para destruir uma vila tão pequena. E diz que o texto, que aqueles poucos soldados inimigos derrotaram o exército de Israel. E a Bíblia fala que Josué, sem entender o que estava acontecendo, ele curva sua cabeça e começa a lamentar e começa a queixar da situação. E Deus se apresenta a ele com as seguintes palavras: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Veja bem, irmãos, antes de ministrar qualquer outra palavra a Josué, de dizer o que estava acontecendo, do porquê eles haviam sido derrotados por uma simples vila, Deus o exortou a se levantar. Mais do que o corpo, Deus o exorta a levantar a cabeça, a recobrar o ânimo para a nova peleja que o levaria à vitória. Deus não queria um derrotado à frente do seu exército, por isso o anima e o encoraja a confiar na vitória que viria. A minha pergunta é: será que Deus não está querendo ministrar ou está ministrando esta mesma palavra ao seu coração? Você que às vezes se sente desanimado, se sente abatido, se sente vencido diante de uma situação, mas é uma situação que você tem que enfrentar. Será que Deus não está dizendo: levanta a sua cabeça, rapaz, eu estou com você, eu não te deixei sozinho, nunca te deixei sozinho, não vai ser agora que você vai passar por esse vale sozinho. Só que eu quero uma coisa de você: eu quero que você levante a cabeça, eu quero que você recobre o ânimo, eu quero que você ponha a sua confiança em mim. E nós vamos caminhar, nós vamos marchar juntos, e você vai ter vitória. Amém? Eu não sei quais são os adversários que você tem enfrentado ou vai enfrentar, nem o poder que eles têm, mas eu sei de uma coisa: a Bíblia diz que maior é o que está em nós, maior é o que peleja por nós, do que os que nós vamos enfrentar. Amém, queridos? Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo aquilo que o profeta Jeremias disse lá no capítulo 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora, o profeta Jeremias vai mais além e diz: ele é comparado, ele quem? O homem que confia no Senhor, o homem que põe a sua esperança no Senhor. Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você percebeu que o profeta fala de calor e fala de ano de sequidão? Do que ele está falando? Ele está falando dos tempos difíceis que inevitavelmente vêm sobre a nossa vida. Agora, o homem que confia e serve ao Senhor não está isento, não está imune ao calor e ao ano da sequidão, mas ele não se abala, porque a sua esperança está firmada no Senhor, porque as suas raízes se alimentam da fonte eterna, do rio da vida que é Jesus, e como consequência, além de conservar verdes e viçosas as suas folhas, eles ainda produzem frutos. Amém? Meu irmão, minha palavra final para você nessa noite é: ainda que as suas lutas sejam maiores do que as suas possibilidades de vitória, não perca a esperança. Mais do que isso, mantenha acesa
a esperança no Senhor, seu Deus, porque Ele é maior do que os seus problemas. Amém? Vou repetir. Ainda que as suas lutas sejam maiores do que as suas possibilidades de vitória, não perca a esperança. Mais do que isso, mantenha acesa a esperança no Senhor seu Deus, porque Ele é maior que os seus problemas. A fé na palavra de Deus e a oração são combustíveis que irão manter sempre acesa e viva a esperança em nosso coração. Por isso, não abra mão dessas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém. Curve a sua fronte onde você está. Reflita um pouco na situação que você está vivendo. Talvez a maioria de nós está vivendo um momento de bonança. Os desafios que estão tendo são desafios que podem ser vencidos e estão sendo vencidos. Glória a Deus por isso. Mas talvez há um ou outro aqui que está passando por um momento que só Deus sabe. Mas a minha palavra para você nesta noite é: confia no Senhor, seu Deus. Mantenha acesa a esperança no seu coração. Não desanime. Não desista. Fica firme. Fica firme. Você quer vir aqui à frente agora para nós orarmos juntos? Se há alguém aqui assim hoje, ou se você está nos assistindo pela internet, você pode dobrar o seu joelho onde você estiver e dizer: Senhor, eu preciso disso. Eu quero manter essa chama acesa no meu coração. Me ajuda, porque às vezes eu tenho desanimado. Mas nessa noite, traz este vigor para minha alma. Traz este renovo para minha fé. Há alguém aqui entre nós que quer fazer isso? Pode vir aqui à frente. Se não, vamos ficar de pé e vamos cantar essa canção. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Fala o nosso coração. Tua palavra que é viva e que é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Meu Deus, louvado seja o teu nome pelo teu doce Espírito, que ministra, ó Deus, ao nosso coração, que injeta coragem, ó Deus, que nos dá vigor, que nos dá ânimo, que nos renova a esperança. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, há aqui entre nós pessoas que estão
travando batalhas difíceis, Senhor. Tu sabes, ó Deus, eu não as conheço, mas só o fato delas virem aqui à frente, ó Deus, estão declarando que estão travando batalhas difíceis, mas elas confiam no Senhor. Elas confiam que servem um Deus que está acima das suas lutas, ó Pai, que tem todo o poder e que é poderoso para poder, ó Deus, transformar, ó Deus, estas lutas em vitórias. Deus, dá vitória aos teus filhos, não só os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, que a tua palavra possa trazer ânimo renovado no coração de cada um. Meu Deus, que o Senhor acenda com o teu Espírito e mantenha acesa esta esperança viva no coração dos teus filhos desta noite. E que os teus filhos, ó Deus, voltem para os seus lares com a firme convicção de que esta noite, ó Deus, não vai durar a vida inteira, de que ela vai acabar. E quem sabe, Senhor, quem sabe, ó Deus, mais cedo do que eles imaginam. Ó Deus, quem sabe hoje vai ser lembrado como a sua 14ª noite. Quem sabe a meia-noite de hoje vai dividir, ó Deus, essa etapa na vida dos teus filhos. E eu clamo pela tua intervenção. Ó Senhor, venha ao encontro do teu povo, venha ao encontro dos teus filhos e traga esta bênção para a vida de cada um, ó Deus. E desde já, nós damos ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. No final do culto, o culto vai continuar no salão social. Então peço, irmãos, que por favor conduzam os nossos visitantes até o salão, para que nós tenhamos um tempo de comunhão, de confraternização lá. Lembrando que os cultos às quartas-feiras começam às 7h30. Então os irmãos venham, nós estamos no tempo de louvor, de estudo da palavra e de oração, tá bom? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Vamos estar cantando Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Você é um espelho, vai! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Amém? Aleluia! Você pode adorar o Senhor com suas palmas, hein?